Deputado Celso Russomano mandou a real para escritório milionário da Uber, a Mobitech, querendo comparar ganhos de motoristas a um salário mínimo. Eu vi aí o Dr. André Porto comentar aí, trabalhador de plataforma versus trabalhador de carteira registrada. Não dá nem para comparar a quantidade de horas de trabalho. Nem para comparar. Vem comigo que vamos reagir às falas do deputado Celso Russomano, que deu um conselho para a Mobitech. Uber 99, Pop. Escute os motoristas ou vocês terão sérios problemas. Vocês sabem que isso pode ser uma conta impagável para qualquer plataforma, mesmo uma multinacional. O que vai inviabilizar o trabalho dessa multinacional aqui. Então, essa relação entre o motorista e a plataforma tem que melhorar. Vocês têm que sentar com eles para conversar e não impor de cima para baixo uma relação que é unilateral. Esses contratos não têm segurança jurídica. E aí acaba uma demanda, do jeito que nós estamos vendo, de ações judiciais, tanto na justiça civil quanto na justiça trabalhista, que vem acarretando para as empresas, para as plataformas, insegurança jurídica e mais um problema, um passivo sem fim. Porque, doutor André, vocês não sabem quando e como vai acabar essa história. Por isso vocês estão correndo atrás de uma regulamentação. Bora lá curtir esse vídeo. Yo, all hands, hoist the... Salve, galera, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Pessoal, tá dando muito ruim a situação da regulamentação. Graças a nós, motoristas que viemos à rua, fizemos lá todo um trabalho de mídia que está gerando todas essas comissões, que está cada vez melhor, porque os deputados estão cada vez entendendo mais nossos problemas, o que a gente precisa. Tá ruim para o aplicativo, Uber, para o governo e para o sindicato. Então está sendo muito boa acompanhar essas comissões e quando tiver uma audiência pública na tua cidade ir. Porque a gente tem que falar, a nossa voz tem que ser ouvida. E a gente está tendo a oportunidade agora, graças ao motorista, e não ao sindicato. Porque nessas falas tu vai ver que o deputado Russomano manda real ali pro escritório milionário da Uber. Vocês têm que ouvir os motoristas, vocês não ter problemas. Não com eles, com o deputado, mas com os motoristas. Vocês têm que garantir o ganho do motorista. E tem que ser falado isso. Vou dizer uma coisa para vocês. 99% dos problemas que tem nos aplicativos, questão de ficar manipulando, de ficar bloqueando o motorista, de passageiro se incomodando com o motorista, de passageiro tendo corridas canceladas ou tendo baixa aceitação, é por causa dos valores. Os passageiros respondem, por que eu estou demorando para ter um carro? Fica 2, 3 cancelando, por causa do valor mesmo, senhora. O valor está baixo. Vocês acham que o cara fica escolhendo, que não quer trabalhar, porque a oportunidade está na rua? Não. A senhora trabalharia por menos se o teu patrão dissesse, vou te pagar menos. A senhora ia ficar um pouquinho, na primeira oportunidade a senhora sai. A gente não está aqui para caridade, a gente está aqui para ganhar. O aplicativo pega um monte de vocês e paga o mínimo possível para o motorista não aguenta. E é isso que eles têm que entender e têm que garantir. Regulamentação fácil e necessário para um justo valor por km minuto. Isso vai garantir que o motorista vai trabalhar menos. É umas falas do deputado Celso Russomano. Horas e horas o motorista na rua. Tá à prova, o procurador, em 4 meses, ele teve quase R$ 1.400 de prejuízo, trabalhando só 4 meses. Por quê? Porque ele trabalhou poucas horas. É isso que o motorista tem que fazer. Tem que trabalhar horas e horas, senão ele fica no prejuízo. Daí ele fica trabalhando horas e horas, ali empata mais horas para conseguir trazer alguma coisa para dentro de casa. E às vezes o lucro que ele tem, trabalhando na rua, para ele poder pagar seu aluguel, sua luz, sua água, comer, conseguir levar alguma coisa para dentro de casa, é o seguro que ele deixa de pagar, uma manutenção, quando vê ele está atrasado com o aluguel do carro, e aí tem que pagar juro, porque a locadora é assim, se tu não pagar, ela bloqueia teu carro. O financiamento tá 1 ou 2 atrasado, aí aquela manutenção, o cara tá sempre naquela luta, né? Hoje essa semana eu tenho que correr atrás do óleo, eu tenho que trocar um pneu. Por quê? Porque os valores são baixos, a plataforma lá ficando faceira, contando sempre, cada semestre ou bimestre, como é que elas contam, sempre faturando alto e o motorista ganhando menos. Então, o valor justo faz tudo isso acabar. O motorista trabalhando pouco, o motorista quer ficar horas e horas na rua e aguentando encheção de saco de passageiro. Tem passageiro que dá uma dor de cabeça no motorista, fica falando umas abobrinhas.
E o cara tem que ficar ali, sim senhora. E o motorista de aplicativo é o braço da sociedade. Hoje em dia, a pessoa precisa ir deslocar de um ponto ao outro, ela não precisa esperar de uma outra pessoa, caridade de outras pessoas. Ela vai lá, chama o aplicativo, está na porta e leva para a porta de onde ela quiser. A gente faz mudança, faz compra, a gente faz um monte de coisa aí, diminui o risco dela na rua, numa parada de ônibus. Quantas coisas a gente conseguiu, que a sociedade conseguiu se beneficiar através do trabalho do motorista de aplicativo. Fora a economia que entra, já o motorista recebeu um valor, já está lá, pagando sua luz, sua água, comprando alguma coisa, melhorando seu carro. Aí o pessoal fica falando, mas tem que... a regulamentação tem que dar desconto no carro zero. Mas como é que eu vou comprar o carro zero se o meu valor aí que eu ganho é pouco? O motorista aí está investindo 150 mil reais num carro elétrico, fora os juros de banco, imagina quanto que vai. O cara paga outro carro ali para fazer corrida de 5 pila. Daí ele tá no black, ele tem que fazer corrida no X, que uma maioria faz, porque não vale a pena. Quantas horas e horas e horas, então tem que garantir os valores do motorista. Vamos para as falas do deputado Celso Russomano, que está muito boa. Tá? O aplicativo, o Uber, o sindicato e o governo federal estão encurralados, estão desesperados. Por quê? Porque a conversinha deles não está indo bem, não está conseguindo mais nos vender como era antes. Então eles estão aí desesperados, aí fazendo campanha e não vai dar certo. O motorista vai reagir e vai ir à rua. Infelizmente, por causa dos alagamentos aqui de Porto Alegre, nós vamos ter que deixar de lado, até foi cancelado a nossa paralisação, porque a gente tem que dar uma resposta para esse governo. Esse negócio aí de eles ficarem falando que o motorista fica fazendo fake news, que o motorista não entendeu, a gente tem que mostrar que a gente entendeu sim. E mostrar o porquê que essa regulamentação por valor por hora, dando poder para os aplicativos, e o motorista tendo que pagar um monte para o governo federal e ainda ter o sindicato para sustentar, não vale a pena, não é bom para o motorista. Deputado Russomano, concedo a palavra por 10 minutos. Obrigado, presidente. Deputado Gilson, autor do requerimento. Vossa Excelência está de parabéns, inclusive, pela autoria dessa audiência pública, que é extremamente importante em todos os sentidos. Aqui, discutindo a questão do direito do consumidor, mas também discutindo a vida dos motoristas de aplicativo. Presidente, eu ouvi aqui vários depoimentos e tenho conversado bastante com motoristas de aplicativo pelo Brasil inteiro. E a grande verdade é que tem motoristas que trabalham 14 horas por dia. Essa é a grande verdade. E isso para poder manter o carro em condições, doutor André, de uso. Porque senão cai naquilo que a gente está vendo. Os carros sem condição nenhuma, enquanto os taxistas, e não estou aqui discutindo, até porque fui eu lá atrás que defendi a isenção para que a gente tivesse frotas novas para taxistas. E sempre defendi os taxistas. Mas aqui eu estou fazendo uma comparação entre o motorista de um aplicativo e um taxista que tem isenção na compra do seu carro e o motorista não tem absolutamente de Uber ou de aplicativo, não tem isenção nenhuma, mas tem todos os custos que tem o motorista de táxi. E a gente vê aqui um grande problema, é de que essas pessoas podem até ganhar um pouco mais do que o motorista por carteira de trabalho, como foi bem colocado aqui, mas eles trabalham muitas horas mais para poder sobreviver. Não é fácil a vida desse pessoal e eu acompanho de perto isso. Qual a diferença aqui, aí uma reflexão, presidente Gilson, de uma transportadora e uma plataforma de aplicativos? Qual a diferença? Não existe diferença, porque hoje, no transporte de carga, inclusive em relação à lei que nós fizemos aqui, qualquer empresa, com plataforma ou sem plataforma, contrata motoristas autônomos para transportar a carga. Exatamente igual acontece com os motoristas por aplicativo. Exatamente igual o que acontece com os motociclistas, os motoboys, em relação aos aplicativos de entrega de alimento, ou de entrega de documentos, ou até, vou aqui chegar numa plataforma aqui que não está presente, mas que é a Lalamove, que transporta mudança, que também
deveria estar na discussão desse projeto. Eu entendo que esse projeto ele tem um monte de vícios e está extremamente aquém da necessidade que nós temos para realmente dar segurança jurídica, tanto para o motorista quanto para o consumidor, que é, no final, quem paga a conta. Então, não existe diferença, porque a contratação é a mesma. Eu preciso de levar carga se eu sou motorista de caminhão, eu preciso de uma transportadora que recebe os pedidos e que faz o transporte. E detalhe, a transportadora é obrigada a pagar seguro e uma série de outras coisas, porque a carga transportada tem que ser assegurada, né? E aí eu pergunto, qual proteção que tem o motorista de aplicativo em relação ao acidente ou todos os problemas que ele vai enfrentar pela frente? Agora, o maior problema aí, na linha do que o doutor Renan colocou, é que é uma massa de pessoas, gente, que daqui a 20, 30 anos vai estar idoso e não vai ter como receber uma aposentadoria. Porque essas pessoas são jovens, muitos desempregados, muitos perderam seus empregos e entraram nesse processo, muitos universitários e acabaram ficando como motorista de aplicativo, outros fazendo bicos nos finais de semana para complementar a renda. Esses ainda, se tiverem como é que se diz, uma arrecadação do INSS, tudo bem, mas a maioria vai sentir na pele lá na frente quando não aguentar mais trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, gente. Essa é a discussão. E é uma discussão séria. E hoje aqui a gente tem representantes de plataformas regionais ou não, com diferenças que têm que ser como é que se diz, contempladas na segurança jurídica, e eu acho que esse projeto não tem nada a ver com o que nós precisamos para resolver o problema no Brasil. Eu até, presidente Gilson, eu sou muito favorável à autorregulamentação. E já fizemos aqui, ao longo dos anos, fizemos autorregulamentação para vários setores da sociedade. Por exemplo, só para que os senhores saibam, o Código de Defesa do Consumidor contempla a Convenção Coletiva de Consumo, onde as partes se reúnem e estabelecem regramento para todos que estão no mercado. E, depois de registrado essa Convenção Coletiva de Consumo, ela tem força de lei. Então, a gente nem precisaria discutir um projeto de lei para resolver esse problema. Porque numa convenção coletiva, onde sentam o empregado, o empregador, e o fornecedor, todas as partes, deputado Gilson, a gente consegue regulamentar. A gente tem vários setores e vários tipos de plataformas de aplicativo, que, na verdade, são transportadoras, porque elas estão recebendo a demanda e estão entregando para outro. E vão fazer a mesma coisa que uma transportadora lá de trás, antiga, fazia. A diferença é que por plataforma ou sem plataforma. Então, eu vi aí o doutor André Porto comentar aí, trabalhador de plataforma versus trabalhador de carteira registrada. Não dá nem para comparar a quantidade de horas de trabalho. Nem para comparar. E eu sinto, doutor André, não estar aqui os executivos das duas empresas. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o senhor não vai conseguir responder perguntas atinentes a essas empresas como uma associação. O senhor vai responder amplamente, de forma generalizada. E esse não é o processo que a gente precisa aqui para resolver, de fato, essa relação que está muito conturbada. É ótima, é bom para o consumidor, você tem vantagens de preço, sim, em determinados momentos, porque em outros momentos, quando você tem uma demanda muito grande, como foi aqui colocado, deputado Gilson, às vezes o preço do aplicativo está maior do que o preço do taxista. Então, vai depender do horário em que você está contratando a prestação de serviço. De outro lado, o preço que é pago para o taxista está na bandeira do que é estabelecido por lei municipal. E aqui nós temos um vereador de São Paulo, um vereador que falou para a gente lá de Porto Alegre. Então, depende da lei que foi estabelecida e da bandeira que foi estabelecida. Mas eles têm uma coisa chamada segurança jurídica, coisa que hoje os motoristas de aplicativo não têm, seja de qual tipo de plataforma for. Eu até tive fazendo uma palestra no TRE 4,
no TRE 4, no Tribunal Regional do Trabalho 4, para os desembargadores, discutindo esses temas e os projetos de lei que estão aqui. Dentre eles tem um, apresentado por mim, que estabelecia lá atrás uma relação trabalhista. Mas em que sentido era a minha proposta? De discutir o contrato firmado entre a plataforma e o motorista de aplicativo sem usar a lei, a consolidação da legislação trabalhista, das leis de trabalho. Por quê? Porque esses contratos não têm segurança jurídica. E aí acaba uma demanda, do jeito que nós estamos vendo, de ações judiciais, tanto na Justiça Civil quanto na Justiça Trabalhista, que vem acarretando para as empresas, para as plataformas, insegurança jurídica e mais um problema, um passivo sem fim. Porque, doutor André, vocês não sabem quando e como vai acabar essa história. Por isso vocês estão correndo atrás de uma regulamentação. Vocês sabem que isso pode ser uma conta impagável para qualquer plataforma, mesmo uma multinacional, o que vai inviabilizar o trabalho dessa multinacional aqui. Então, essa relação entre o motorista e a plataforma tem que melhorar. Vocês têm que sentar com eles para conversar e não impor de cima para baixo uma relação que é unilateral, com contratos que muitas vezes nem são firmados com assinatura, são firmados como é que se diz? São contratos de adesão com cláusulas já pré-estabelecidas que são assinadas por aplicativo. E aí, o motorista, muitas vezes, se 2 ou 3 pessoas fizerem uma denúncia contra o motorista a fim de persegui-lo, muitas vezes ele é retirado da plataforma sem saber nem mesmo por quê. Existem casos reais. Eu tive um caso a semana de Páscoa com uma produtora que trabalha comigo na Record, que pediu a entrega de ovos de Páscoa pelo aplicativo da Uber. O motorista foi até a Record com um ovo de R$400, porque tinha vários ovos que ela comprou, deu uma paradinha na frente da Record e foi embora. Só que a gente tem as câmeras da Record e identificou o golpe. E ele ainda cobrou a corrida. Então, existe, dos dois lados nós vamos ter problemas, mas aí cabe à plataforma, separar o joio do trigo. Agora, não existe para aquele motorista de aplicativo que nem sabe por que está sendo excluído da plataforma, por qualquer motivo, ou simplesmente porque 3, 4 pessoas resolveram perseguir esse motorista e fazer uma denúncia. E dizer que esse motorista não é um motorista que serve e que obedece às condições estabelecidas pela plataforma. O que nós precisamos, deputado Gilson, aqui, é pensar que tudo isso que a gente está discutindo vai incidir no bolso do consumidor. Esse é o grande problema. Então, qual é a questão? A questão é o recolhimento do INSS. Então, estabelece-se uma relação em que a plataforma verifica se o motorista está recolhendo por conta própria, como uma EMEI, como é que se diz, o INSS, para garantia dele, porque essa questão do recolhimento do INSS, eu queria deixar claro para todos os representantes de motoristas, para os motoristas que estão nos acompanhando agora, que essa é a segurança jurídica na sua aposentadoria. É nada mais do que isso. Porque amanhã, quando chegar no final de vida, se você não tiver dinheiro para comprar remédio, para pagar um plano de saúde, ou para única e exclusivamente, deputada Gisela, viver, foi por conta de um mercado que foi colocado à disposição das pessoas que não tinham outra oportunidade. Doutor André, quem está no aplicativo é porque não teve outra oportunidade. Muitos engenheiros, advogados, profissionais de toda a área de saúde, menos os médicos, que têm uma condição melhor, porque falta médico no Brasil, estão operando como motoristas de aplicativo. Agora, isso que foi falado a respeito da bateria, Lucas Dias, eu fui sócio de uma empresa de segurança cibernética. Liguei agora, quando o senhor estava fazendo sua exposição, e liguei para o meu sócio, que é o Lucas Braço, João Lucas Braço, deputado Gilson. Ele é tido pelo Google,
como um dos maiores hackers do mundo. Tem uma lista dos maiores hackers do mundo que o Google publica, fica à disposição, eu entrego. Tem um único brasileiro, chama-se João Lucas Braço. Esse cara é condecorado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, pelo Pentágono, pelas Forças Armadas Americanas, né? Fez a segurança cibernética do Supremo Tribunal Federal aqui, da Polícia Federal no Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, dessa Câmara dos Deputados, gratuitamente para todos esses órgãos do governo brasileiro. Ele me disse, é possível sim, eles fazem, e eu provo que eles fazem. O Uber sabe quando a sua bateria está acabando e aumenta, de fato, o valor, porque você não vai ter outra oportunidade. Ou você toma e aceita aquela corrida, ou você vai ficar sem bateria e provavelmente não vai ter como fazer outra chamada. Isso é muito grave. E é muito grave também, né, o motorista não saber quanto ele está pagando, ou melhor, quanto ele vai pagar pelo serviço que ele está prestando a 99, a Uber ou as grandes plataformas. Isso é grave, isso fere a legislação em vigor. Nós temos que, inclusive, por vocês serem fornecedores de serviço, isso caracteriza enriquecimento ilícito, e essa comissão vai está tomando como denúncia o que nós estamos recebendo aqui, e vai tomar providências, não pode ser desse jeito. Aquele que presta o serviço, como aquele que entrega o serviço, tem que deixar transparente essa relação e dizer, olha, você vai receber tanto pelo seu serviço. Isso é obrigação da plataforma. Né? Afinal de contas, a plataforma está aqui para cumprir a legislação. Deputado Gilson, deputada Gisela, eu, há uns anos atrás, né, descendo nos free shops do aeroporto, nos duty frees, verifiquei que os produtos não tinham preço. E aí os detentores das concessões desses sistemas de venda sem pagamento dos impostos, essas concessões, diziam, não, mas a gente não tem que respeitar a legislação brasileira. Como assim? Você está no território nacional, brasileiro, aqui, a lei vale para todo mundo. Isso aqui a gente não faz por acaso. Como assim? Eu falei, não, tem sim. Vocês têm empresa aberta no Brasil? Temos. A empresa está registrada na junta comercial? Tá. Vocês pagam impostos no Brasil? Também. Os seus funcionários estão registrados sob a égide da legislação trabalhista? Estão. Então, vocês vão cumprir. E fiz com que os PROCONs começassem a multar essas empresas. Aí eles começaram a colocar preço. Então, nós estamos falando da mesma situação. As plataformas são bem-vindas no Brasil? Muito bem-vindas. Geram emprego, geram renda, movimento economia, está ótimo. Só que a gente tem que ter uma relação transparente entre as partes que estão envolvidas. A plataforma, o consumidor, que é quem vai pagar a conta no final, gente. Essa é a grande verdade. Porque se aumenta o preço ou se baixa o preço, quem está pagando é o consumidor. E se não fosse o consumidor, nós não teríamos nem o motorista de aplicativo, nem a plataforma. Então, nós temos que discutir isso de uma forma mais ampla. E eu parabenizo todos os nossos expositores, porque daqui, deputado Gilson, deputado Gisela, a gente pode fazer, inclusive, um grupo de trabalho, eu falo como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, né, para achar um caminho que não seja esse, porque esse projeto está muito ruim. Isso daqui, com todo respeito ao trabalho que foi desenvolvido, inclusive, pelo doutor André, que lá acompanhou esse grupo de trabalho pelo Poder Executivo, né, está faltando sensibilidade que o Legislativo tem, porque nós estamos na rua andando. Muitas pessoas perguntam, mas Celso, por que você não para de fazer reportagem e não fica só no estúdio? Depois de tantos anos, mais de 30 anos fazendo televisão, não, porque eu perco a sensibilidade se eu não for para a rua. Essa sensibilidade é que tem o congressista. E por isso, nessa casa, que tem que ser discutido um projeto que atenda realmente à necessidade de todos os que estão aqui e que faça com que o consumidor pague menor, presidente. Era isso que eu tinha que falar. Gostaria de ouvir os expositores a respeito das nossas falas, tanto da minha quanto da deputada Gisela, e Vossa Excelência vai falar com certeza agora, não tenho dúvida nenhuma disso. Bom.